Capítulo 96 Escapar, 1. Vocês voltaram. E julgando pelas suas expressões, parece que vocês já adquiriram o núcleo de dragão. Yunti disse enquanto estava na frente deles com um olhar sereno em seu rosto. Mas Xiao Tianan e Xiao Baikal não podiam permanecer incólumes, não importava o que. Xiao Tianan disse ardentemente: o que o senhor sentiu mais cedo, como esperado, não foi um erro. A guilda comercial Lua Negra realmente possuía um núcleo de dragão, e sua qualidade até mesmo atingiu a de profundo imperador. Quando eu disse para eles que eu queria comprar um núcleo de dragão, eles negaram totalmente a existência do núcleo de dragão. Mas quando eu tirei o cartão roxo dourado, suas atitudes mudaram completamente. Não apenas eles mesmos tiraram o núcleo de dragão, eles ainda nos deram um preço extremamente baixo. No entanto, nós fomos avisados para não revelarmos a mínima informação sobre esse núcleo de dragão. Agora mesmo, a admiração de Xiao Tianan e Xiao Baikal para esse excêntrico mão de Deus era como a corrente de um rio. Os dois nunca tinham nem mesmo sonhado que eles seriam capazes de ver um profundo núcleo imperador com seus próprios olhos durante suas vidas inteiras, e ainda mais, possuir um. Na viagem de volta, os dois cautelosamente e excitadamente, se apressaram de volta na velocidade mais rápida possível. Eles que eram capazes de cobrirem o céu da cidade Lua Nova com uma mão, atualmente tinham até mesmo o sentimento de uma ansiedade de tirar o fôlego. Quanto dinheiro eles receberam? Yunti perguntou. 600.000 profundas moedas roxas. Xiao Tianan respondeu apressadamente. Ele entendia claramente em seu coração que se ele não tivesse aquele cartão roxo dourado, dentro do Império Vento Azul, sem mencionar 600.000 profundas moedas roxas, ele não seria capaz de comprá-lo em nenhum lugar, mesmo se ele tivesse 6 milhões de profundas moedas roxas. Embora isso quase esvaziou completamente todos os fundos disponíveis que a seita filial tinha, ele ainda sentia que isso foi um tremendo negócio. As sobrancelhas de Yunti tremeram incontrolavelmente 2 vezes. Essa guilda comercial Lua Negra é tão imoral. Depois de comprá-lo por 50.000 de minhas mãos, eles então o revenderão por 600.000. E olhando para a maneira desses dois, esse preço foi tão barato que virtualmente estava de graça. Me dê o núcleo de dragão, então eu poderei dar uma olhada nele. Depois que ele terminou de falar, Yunti recebeu o profundo núcleo que Xiao Tianan entregou, fingindo examiná-lo por um tempo, e falou enquanto concordava: certamente é um profundo núcleo imperador de dragão, e também um núcleo de dragão de um dragão das chamas adulto que foi adquirido há 2 meses atrás. Muito bom, com esse profundo núcleo imperador de dragão aqui, para deixar a força de Xiao Luosheng atingir diretamente o domínio profundo da terra depois da recuperação de suas profundas veias, será como uma brisa de vento. Xiao Tianan ficou radiante. Para criar um gênio de 16 anos de idade do domínio profundo da terra com somente 600.000 profundas moedas roxas, isso nunca tinha existido na história. Nesse mundo, simplesmente não havia nenhuma barganha mais barata que essa. Yunti devolveu esse núcleo de dragão para Xiao Tianan, e incitou: mantenha-o cuidadosamente em custódia, não deixe ninguém saber de sua existência. De outra maneira, um homem sem pecados, se torna pecador segurando tesouros. Todas as seitas desse Império Vento Azul com alguma capacidade possivelmente viriam. Sua seita principal, ainda mais, viria para pegá-lo na primeira notícia. Sim. Nós definitivamente não deixaremos isso vazar para ninguém. Xiao Tianan naturalmente sabia o quão difícil seria se isso acontecesse. Depois de considerar por um tempo, ele incitou: mas, a aura desse profundo núcleo imperador de dragão é muito extraordinária. Se um expert cruzasse com isso, seria difícil de passar desapercebido mesmo de muito longe.
Um atraso indevido pode trazer problema, então eu imagino se é possível para o senhor começar. Para Luo Xing, Yun-Ti olhou fixamente e então concordou depois de um tempo, um atraso indevido pode trazer problema. Você está certo? Muito bem, então o assunto de restaurar as profundas veias será adiantado na agenda e começa amanhã. Mas um mero profundo núcleo imperador de dragão ainda assim é insuficiente para avançar de nível imediatamente. Isso também exige alguns outros materiais especiais. Esses materiais especiais não são encontrados na tesouraria de sua seita. Entretanto, a guilda comercial Lua Negra deve ter alguns no estoque. O que acha disso? Líder da seita Xiao, providenciei uma pessoa para me levar até a guilda comercial Lua Negra. Esse tipo de método que pode se opor aos céus é extremamente estrito nos tipos de matérias que ele exige, então eu devo fazer a viagem pessoalmente. O coração de Xiao Tianan se agitou em excitação enquanto ele respondeu prontamente, tudo bem, eu acompanharei pessoalmente o senhor nessa viagem. Comigo aqui, não haverá absolutamente ninguém na cidade Lua Nova que seria capaz de machucar um único fio de cabelo do senhor. Não, é inapropriado para você ir. Yun-Ti balançou sua cabeça e disse levemente, como o líder de sua seita, se você me levasse pessoalmente, então seria difícil para não deixar os outros imaginarem sobre minha identidade. Antes de vir aqui, eu viajei por todas as direções, então não importa se os outros saibam minha identidade. No entanto, se eu desejo ficar aqui para curar meu neto, os ferimentos de Luo Xing, eu definitivamente não devo deixar os outros saberem que estou aqui. Líder da seita Xiao, nomeei uma pessoa de confiança que também não levantará nenhuma suspeita, para me acompanhar. Ainda assim, é o senhor que teve completamente esse pensamento. Xiao Tianan acreditou que as palavras profundas de Yun-Ti estavam certas. Depois de pensar sobre isso por um tempo, ele continuou, então eu deixarei Zahir acompanhar o senhor. Embora Zahir está naquela idade, ele já entrou no domínio profundo espiritual. Mesmo se algo inesperado acontecer, ele definitivamente será completamente capaz de proteger o senhor. Logo depois, Xiao Zahir foi chamado, e levou Yun-Ti para baixo na montanha. Profundo Palácio Lua Nova. Yun-Ti já tinha desaparecido por 3 dias. Embora Yun-Ti tinha deixado uma breve nota sobre sua partida, para que Xiaoyuanba não precisasse se preocupar com ele, mas como possivelmente não se preocuparia. Nesses 3 dias que passaram, ele procurou por todos os lugares nessa cidade Lua Nova, e ainda assim ele não encontrou nem mesmo o mínimo traço de sua presença. Não havia uma única pessoa que o tinha visto. De fato, a ansiedade de Lan Xueru estava no mesmo nível que a de Xiaoyuanba, ela tinha procurado de cima a baixo em toda a cidade Lua Nova com ele. Até esse dia, que ela simplesmente não podia mais esperar. Eu devo fazer uma viagem para a seita Xiao. Depois de perguntar por aí por vários dias, nenhuma única pessoa na cidade Lua Nova tinha visto ele. Isso é muito estranho, eu suspeito que ele deve ter sido capturado secretamente pela seita Xiao. Essa basicamente é a única possibilidade que pode ter acontecido. Lan Xueru clamou enquanto seu rosto tremia. Tin Vuyo suspirou, ai, eu também acredito que esse é o caso. Mas, primeiro de tudo, nós não temos provas. Segundo de tudo, já se passou 3 para 4 dias, já que ele aleijou Xiao Luoxing, Xiao Tianan odiaria até os ossos. Se ele caiu em suas mãos, nesse momento, ele já deve. Lan Xueru mordeu seus lábios e respondeu determinada, se morto, eu devo ver o corpo. Se vivo, eu devo ver a pessoa. Se ele continuar vivo, eu devo pensar em qualquer maneira possível para trazê-lo de volta.
Tinwei olhou palidamente por um tempo, e então perguntou, Vossa Alteza, por que você vai tão longe quanto a se importar tanto com esse Yunche? Sem mencionar que você e ele têm somente um mês de contato, mesmo se seu talento é acima da média, a idade de Fen Jueshen do profundo Palácio Vento Azul e a sua são parecidas, e ainda assim ele o supera por quase 2 grandes domínios. Além de Fen Juesheng, alguém que supere Yunche no profundo Palácio Vento Azul são muitos para contarem. Por que você está tão ligada a ele? Lan Shuerou fechou levemente seus olhos e respondeu silenciosamente, eu originalmente considerei Fen Jueshen, mas... Embora ele tenha desertado do clã dos Céus Ardentes, no final, ele ainda assim é uma pessoa nascida no clã dos Céus Ardentes, e até mesmo é o filho biológico do líder do clã. Mesmo se ele se tornar de minha família imperial, ele ainda assim seria criticado pelos outros. Portanto, mesmo você, entende claramente seu temperamento, ele é incomunicável e sem emoção, com uma arrogância e conceito de um lobo. Foi por causa dessa arrogância que o causou a desertar o clã dos Céus Ardentes. Como ele possivelmente pode, e querer, jurar sua lealdade e devoção para a família imperial? Nesse mundo, simplesmente não existe nenhuma pessoa que possa genuinamente lidar com ele. Quanto a Yunche, chefe do Palácio Qin, você já ouviu de alguém que aleijou um oponente cujo nível era quase um grande domínio do seu? Eu tenho cultivado minhas artes secretas coração de monarca desde a infância, que se sobressai vendo através do coração, mesmo Fen Jueshen não pode escapar de meus olhos. E ainda quando encarando Yunche, eu atualmente fui incapaz de ver sequer um pouco através dele. Eu acredito que quando o chefe do palácio confronta-lo, você também, certamente se sentirá da mesma maneira. Eu raramente encontrei tal pessoal em toda a minha vida. A parte mais assustadora sobre isso, é que ele tem apenas 16 anos de idade. Tinwei respondeu, o que a Vossa Alteza disse está correto. Sua perspicácia é profunda e imensurável, pelo seu olhar, eu posso apenas ver o que ele deseja que eu veja. O que ele não quer eu veja, eu não puder ver nem um pouco. É apenas que... Esse tipo de pessoa é multiplicadamente mais difícil de manejar que Fen Jueshen. Não, isso é diferente. Lan Shuerou balançou sua cabeça, o que eu preciso não é uma pessoa manejável, eu simplesmente desejo que ele possa me ajudar representando a família imperial quando a hora chegar, e nada mais. Naquele dia do banquete quando Xiaoyuanba foi ferido, a raiva violenta que ele expressou naquela cena, e ferindo com sua mão pesada a pessoa que causou os ferimentos de Xiaoyuanba sob os olhares de todos presentes sem hesitação, é uma prova do quão importante ele considera a amizade. Desde que sejamos sinceros com ele, em troca, ele também será sincero. E também, ele não está comprometido como lentilha de água, e não tem nenhum lugar para ir. Quando ele me seguir para o profundo Palácio Vento Azul, tudo ficará bem novamente. E agora mesmo, é a melhor oportunidade. Se ele realmente estiver nas mãos da seita Xiao, e continuar vivo, resgatá-lo assegurará que ele lembrará desse favor em seu coração. Nesse momento, certamente é impossível que ele recusaria. Embora ele já tinha ouvido as várias justificativas de Lan Shuerou, do início ao fim, Tinwei era completamente incapaz de entender exatamente de onde, a importância e confiança que ela tinha por Yunche vinha. Depois de tudo, embora a performance de Yunche foi extremamente espantosa, apenas seu ponto de início é muito baixo. Alguém de 16 anos de idade no primeiro nível do domínio profundo nascente podia ser visto como acima da média na cidade Lua Nova, mas naquela arena. Simplesmente não era nem digno de ser mencionado. Além disso, a distância daquele momento para agora, já estava extremamente próximo.
como ele possivelmente poderia conseguir o peso desejado dentro de uma quantidade de tempo tão curta. Talvez, suas artes secretas coração de monarca tenham sentido alguma coisa. Já que essa é a decisão de Vossa Alteza, eu naturalmente não irei me opor. Se Vossa Alteza insiste em fazer isso, então eu também, irei com a Vossa Alteza para a seita filial. Tinvuil disse de alguma maneira de má vontade, porque ele sabia que se Unche tivesse caído nas mãos da seita Xiao, certamente tudo apontaria para um desastre. Não é necessário. É melhor se esse assunto não envolver o profundo Palácio Lua Nova de nenhuma maneira. Ficará tudo bem se eu for sozinha. Quando necessário, eu revelarei minha identidade publicamente. Tinvuil hesitou por um tempo, e então concordou com sua cabeça. Yunche e Xiao Zai já tinham caminhado por meia hora e podia ser dito que eles já tinham saído da seita. Xiao Tianan acariciava continuamente o profundo núcleo imperador de dragão vermelho cintilante em sua mão e não se atrevia a soltá-lo nem mesmo por um segundo. Nesse momento, ele repentinamente pensou em algo e então estapeou sua testa para dizer: Baikal, vá rapidamente para a tesouraria e traga aquela caixa de jade fria da montanha nevada que estava aqui. Xiao Baikal compilou e foi. Não demorou muito até que ele correu de volta tão freneticamente que ele quase tropeçou. Sua aparência estava panicamente pálida, como se ele tivesse acabado de ver um demônio em plena luz do dia. Subitamente, ele caiu em frente de Xiao Tianan e falou com uma voz trêmula: L. Líder da seita. Tesouraria, vazia, vazia. Vazia. O que está vazio? O coração de Xiao Tianan martelou e ele não reagiu completamente por um curto período de tempo. Xiao Baikal sufocou um monte de saliva para baixo enquanto ele respondeu com dificuldade: tudo se foi. Dentro da tesouraria, tudo se foi. Tudo se foi. O que? Xiao Tianan ficou pálido de medo. Ele olhou estupidamente por um tempo, antes de correr selvagemente na direção da tesouraria.